Já vamos dar início à nossa live, ao nosso workshop. Vou dar só alguns minutinhos para se tiver mais alguém aí atrasado para entrar, possa entrar sem perder nenhuma informação muito relevante aí do nosso início. Bom, vamos lá. Bom dia a todos. Meu nome é Danilo Montemurro, sou advogado, professor, professor de Direito Civil e Direito Tributário de graduação e pós-graduação. Sou mestre em Direito e tenho 25 anos de advocacia na prática, atuando sobretudo em questões relacionadas a planejamento sucessório e reorganização patrimonial. O propósito do nosso workshop de hoje é eu compartilhar com todos vocês a minha própria experiência na minha advocacia, no meu escritório de advocacia. Eu, desde que me formei, tenho escritório de advocacia, me dediquei à advocacia desde o início da minha carreira. Então, eu queria compartilhar com vocês a advocacia sob o ponto de vista de negócio. O que eu fiz que deu certo, o que eu fiz que não deu certo, como eu encontrei caminho para prospectar clientes, sobretudo em planejamento sucessório, que é o tema do nosso workshop até hoje. E oportunizar, espero que funcione, espero que eu alcance esse objetivo, oportunizar vocês, clarear o caminho de vocês nesse caminho de atuar com planejamento sucessório. E para começar falando de planejamento sucessório, é um, é uma atividade, é uma assessoria absolutamente bem sucedida dentro de um escritório de advocacia e até em outras áreas também. Ah, é uma assessoria muito rentável e é uma assessoria que, de fato, contrário a outras, essa de fato traz um benefício absolutamente significativo para as pessoas, para as famílias, para os nossos clientes. Eu recomendo, quando eu descobri o que era planejamento sucessório lá no final, lá em 1998, 97, 98 por aí, quando eu descobri, eu falei, mas isso não é possível que as pessoas não saibam que essa reorganização patrimonial traz tantos benefícios assim, sobretudo benefícios numa eventual sucessão, na abertura da sucessão de uma pessoa que vai depender ali de um processo de inventário. Na época, não existia inventário extrajudicial, né? Todos os inventários obrigatoriamente eram judiciais. E vocês sabem que um processo de inventário judicial, o brinquedo é do juiz, não é da família que viu aquele patrimônio ser amealhado, ser construído pelo patriarca, pelo falecido. É do juiz. E muitas vezes é uma pessoa que não está afim, não é vocacionada para estar ali. É uma pessoa que invariavelmente está com uma sobrecarga de trabalho. E é ele que vai administrar, ele que vai ah, ah, decidir em última mão o destino de todo o patrimônio daquela família. Então é muito ruim. E aí, quando eu percebi, poxa, mas dá para evitar isso? Dá para conduzir essa transmissão, essa sucessão de uma forma mais viável, de uma forma mais efetiva? Eu fiquei absolutamente encantado com isso, com essa proposta de reorganização patrimonial. E aí eu queria lembrar que eu estou falando do início da minha carreira, né? Naquela época não se falava em planejamento sucessório.
Era muito raro essa expressão. E as pessoas não tinham compreensão disso. Na época, o termo da moda, o que se falava com bastante frequência, eu não sei se quem está me assistindo é dessa época ou não, se é, vai se lembrar, se não é, vai ficar sabendo agora. A moda era a tal da blindagem patrimonial. Só se falava em blindagem. Era blindagem patrimonial para as famílias, pessoas físicas no geral, e due diligence para empresas. Só se falava nisso. É, Tanto é que as pessoas sabiam, você falava, eu vou promover uma blindagem patrimonial, já tinha uma ideia do que estava falando, né? Mas falava-se de planejamento sucessório, não. Mas, na época, tinha-se a impressão, a ideia de que blindagem patrimonial ou planejamento sucessório era para pessoas que tinham muito dinheiro. O que não é verdade, sobretudo atualmente. E aí, se a gente parar para ver, se debruçar nessas questões, a gente vai ver que é a mesma coisa. Planejamento sucessório que de hoje e blindagem patrimonial de ontem nada mais são, ambos, do que uma reorganização patrimonial. Então a gente falava ali naquela época já da mesma coisa que a gente fala hoje. A diferença, isso é um ponto chave, a diferença é que hoje as pessoas sabem o que é planejamento sucessório. É muito. A boa parte das pessoas que vêm aqui vem porque o vizinho fez, porque o amigo fez, porque o sogro tem uma holding, ele quer ter também. E seguem isso. E aí, com isso, a gente tem um fenômeno interessante para prospecção de clientes que ficou muito mais fácil hoje. É muito mais fácil hoje você prospectar um cliente de planejamento sucessório do que era 20 anos atrás. Então, nós temos já essa evolução, essa chance agora. Eu queria compartilhar todas essas experiências que eu tive e no final eu vou trazer uma conclusão incontornável e vocês vão entender o porquê dessa conclusão, o porquê ela é de uma obviedade ululante, a partir da construção dessas ideias. Vocês vão ver como elas fecham no final das contas. E para começar, antes da gente começar, eu só queria dizer que eu deixei aqui no chat uma, um link de um curso que nós estamos lançando sobre justamente planejamento sucessório. O primeiro módulo serão um curso com 7 módulos, e o primeiro módulo ele vai estar disponível dia 23 já. Então, para quem quiser conferir lá, vai ser bastante interessante dar uma olhada nesse curso. Esse curso eu vou garantir aqui para vocês, ao vivo e presencialmente e virtualmente, que é o curso mais completo que vocês vão encontrar sobre planejamento sucessório. Serão 7 módulos abordando questões de direito das sucessões, prática em sucessões, e eu vou entrar inclusive em inventário, porque planejamento sucessório não se faz só, não é sinônimo de holding patrimonial, viu, pessoal? Planejamento sucessório é muito mais complexo, extenso e profundo do que uma holding. A holding, na verdade, ela é uma das ferramentas disponíveis para um bom planejamento sucessório, mas não é a única. Inclusive, a gente faz o planejamento dentro do próprio processo de inventário, dentro de uma própria reorganização patrimonial na partilha de bens dentro de um inventário. Então, eu trago no primeiro módulo questões de direito das sucessões e inventário, para a gente, sempre com foco prático e em planejamento sucessório. Vamos ter um módulo que a gente vai falar sobre a prática no planejamento sucessório. Vamos ter um módulo sobre direito tributário aplicado ao planejamento sucessório, um módulo que nós vamos falar de reforma do Código Civil aplicado ao planejamento sucessório,
um módulo que falaremos sobre reforma tributária, também aplicado ao, ah, ao planejamento sucessório. E um módulo que falaremos sobre os principais judicializações. Quando você faz um planejamento sucessório, é muito comum dar errado. Muito comum não. Pode dar errado. E alguém pode ali, um herdeiro se sentir preterido, um herdeiro, um terceiro se sentir lesado com o planejamento e judicializar, provocar a judicialização e desafiar o planejamento sucessório dentro de um processo judicial. E ali eu tenho um módulo também que a gente traz essas principais polêmicas processuais, as ações judiciais que desafiam o planejamento sucessório, para que quando se faça o planejamento já se pense nas possibilidades ali de judicialização e a gente tente contornar isso desde já, prevendo essas judicializações, contornar isso. Também estou deixando no chat o meu arroba para o Instagram. Me acompanhem lá, sempre eu estou postando questões relacionadas a planejamento sucessório. É bastante interessante que vocês fiquem ali, acompanhem isso, certo? E a Carol, no final do dia, no final das contas, ela também vai disponibilizar, eu vou pedir para ela agora, disponibilizar por WhatsApp, eu acredito que todos vocês, ela tem um WhatsApp de todos, disponibilizar o programa em PDF, o programa desse nosso curso e o link também para acesso, tá bom? E aí eu dizia então, pessoal, que a gente tem a ideia de que planejamento sucessório não é um sinônimo de holding patrimonial. Pelo contrário, holding, na verdade, é uma ferramenta de planejamento e disponível para todas as famílias. Não é uma questão pertinente. Muito dinheiro, tenham recursos. Eu vou compartilhar aqui com vocês um PPT. Para vocês acompanharem o meu raciocínio junto comigo. Esse PPT aqui também, o arquivo em PDF, eu também vou compartilhar com vocês no final do nosso curso por WhatsApp, tá bom? Aí vocês vão ter acesso a isso. E vão ter acesso também ao conteúdo gravado desse nosso workshop, tá? Então eu dizer que planejamento sucessório, do ponto de vista de negócio, é um excelente negócio, não tenham dúvidas disso. Do seu ponto de vista de negócio para a advocacia, para um contador também, enfim, é uma assessoria bastante interessante. Ela é altamente recomendável aos clientes. Isso é altamente recomendável. Eu recomendo o planejamento sucessório com veemência há 25 anos, quando eu descobri os benefícios deles, que são inegáveis, os benefícios de um bom planejamento. E aí a pessoa, a gente sabe, né, uma pessoa que tem um patrimônio, não precisa ser expressivo, ela tem duas opções, pensando já num acontecimento futuro e certo, que é a morte. Todos nós vamos morrer. E o patrimônio vai ser transmitido para alguém. E com relação a esse fato incontornável da vida, a pessoa tem duas opções. Ou ela permanece inerte e vai deixar a transmissão dos bens dela para os herdeiros ocorrer de acordo com as normas do Código Civil, em matéria de direito das sucessões, muitas vezes normas cogentes que a gente não consegue contornar e indesejáveis, e todos os percalços e os problemas que há dentro de um processo de inventário. Ou ela pode ter uma
postura ativa e prever essa sucessão e adequar essa sucessão e planejar esta sucessão de forma muito mais eficaz, muito mais frutificativa e menos custosa para toda a família. Então, é por isso uma assessoria altamente recomendável. Ela é muito bem remunerada, sem dúvida nenhuma. E aí, certa vez eu falei, paga-se bem numa assessoria de planejamento sucessório. E um aluno falou assim, mas se a gente pegar uma determinada família com uma estrutura familiar, com uma determinada composição patrimonial, e a gente aplicar um arbitramento de honorários para essa família em caso de sucessão e necessidade de abrir inventário, ou se a gente, numa hipótese de planejamento sucessório, a gente vai cobrar menos do que para fazer um processo de inventário. E, sem dúvida, certamente se cobra menos para fazer um planejamento sucessório do que para atuar num inventário, sobretudo se o inventário for judicial e litigioso. Agora, se a gente diluir as horas dedicadas, todas as horas dedicadas ao longo dos anos que você atuou num processo de inventário, para concluir esse processo de inventário, o tanto que você se dedicou a isso, o tanto que a quantidade de tempo dedicado nesse inventário, se você diluir o que você vai receber de honorários, você vai encontrar ali um valor de hora trabalhado. Se você fizer esse mesmo raciocínio no planejamento sucessório, você vai ver que a hora trabalhada no planejamento sucessório é infinitamente mais rentável do que a hora dedicada no inventário. E outra, você resolve um planejamento muito mais rápido, com muito mais facilidade do que um inventário. E aí isso vai gerar uma consequência incontornável, que é você dedica menos tempo, portanto, você tem mais tempo para prospectar mais clientes e receber mais. Então, sob o ponto de vista de negócio, pensando na questão remuneração, honorários, é mais rentável, não tenham dúvida disso. É algo que a gente recomenda com absoluta veemência. O planejamento, e a gente já falou e a gente vai entender aqui rapidamente sobre planejamento sucessório, o porquê disso. E é um momento adequado para se prospectar cliente, surfar a onda do conhecimento, do atual conhecimento das pessoas sobre planejamento. Todo mundo sabe agora que existe planejamento, que é possível fazer um planejamento, embora com muita confusão ainda, mas as pessoas já sabem. Então, essa divulgação que há sobre planejamento sucessório, ele é um benefício importante para a prospecção de clientes. Ajuda infinitamente. E eu te falo por experiência própria. Hoje é muito mais fácil prospectar clientes do que era antigamente. Antigamente, convencer um cliente a fazer um planejamento sucessório era um trabalho hercúleo. Você tinha que primeiro convencer, fazer com que ele entendesse minimamente o que é. Depois fazer com que ele entendesse que isso não é uma fraude, não é um ato ilícito. Depois fazer entender que não é necessário ter muito patrimônio para fazer. E olha, custava, viu? Por que recomendar planejamento sucessório? A gente quem está aqui certamente já sabe, mas não vale repisar esses pontos, né? E isso tudo, gente, eu utilizo, nosso workshop são sobre sacadas de prospecção de clientes. Tudo que eu estou falando aqui para vocês são elementos que eu utilizo nas minhas reuniões com clientes, ou com pares, com advogados, ou em relações sociais que eu tenho, que eu vou falar sobre planejamento sucessório. Então, todos esses temas que eu estou trazendo para vocês são elementos de prospecção de clientes. Tá? A reorganização patrimonial, pensando ali na
Na questão da sucessão, não só uma reorganização patrimonial, porque já há ali um potencial risco no patrimônio de um credor, de uma reclamação trabalhista, enfim. Então, aquele pensando na sucessão, a gente vai encontrar benefícios incontestáveis. Primeiro, mitigação de custos com a sucessão, com o inventário. Não se discute isso. É muito mais econômico você fazer um planejamento sucessório. Ele economiza muito em honorários, economiza muito em impostos, economiza muito em tempo, economiza muito em depreciação de patrimônio, que invariavelmente acontece no processo de inventário. E eu sempre, quando eu falo disso, eu trago a exemplo que num processo de inventário, claro que é um exemplo meio exagerado, mas eu uso isso nas minhas prospecções, que é o seguinte: imagina uma família que tem ali 4 imóveis para fazer um processo de inventário. Separa um desses imóveis, que ele vai ser utilizado para fazer frente às despesas do inventário. Então, numa sucessão, pega lá uma sucessão com 4 imóveis, tira um, põe de lado, que esse um vai sumir no processo de inventário, nas despesas de um processo de inventário. Então, mitigação de custos é um fator absolutamente relevante. A gente consegue, num processo, num bom planejamento sucessório, garantir a vontade do autor da herança. Mas e o testamento? O testamento é uma ferramenta de planejamento e ele não garante a vontade do autor da herança de forma eficaz, totalmente eficaz, como no planejamento sucessório. E, sim, testamento é uma ferramenta de planejamento sucessório de exceção. A gente utiliza ela sempre ali como plano B, se algo der errado no meio do caminho, como garantia de uma proteção ali, e sempre caráter excepcional, nunca primária. Então, garante a vontade do autor da herança, a gente alcança a proteção patrimonial, uma proteção do patrimônio dessa família, e não estou falando só de proteção de patrimônio em relação a terceiros, em relação a uma execução fiscal, uma reclamação trabalhista, em relação a um potencial desconsideração de uma personalidade jurídica dentro de um processo trabalhista, dentro de uma execução fiscal, até mesmo dentro de uma dívida cível. Eu estou falando de proteção patrimonial disso, mas também proteção patrimonial dentro da própria família. Proteção patrimonial em relação a herdeiros ali, eventualmente que não saibam administrar bem o patrimônio, herdeiro pródigo, herdeiro que possa ali dilapidar o patrimônio com eventual rapidez. Então a gente protege o patrimônio, proteger o patrimônio contra agregados, cônjuges e companheiros dos filhos, dos herdeiros. Então há uma proteção patrimonial dentro da própria família, o que é bastante importante pensar nessa questão. Um dos elementos também mais relevantes do porquê fazer um planejamento sucessório é garantir uma harmonia dentro da própria família. Muita gente tem uma resistência em fazer um planejamento sucessório porque não quer enfrentar os herdeiros em relação à sua vontade. Eu falei garantir vontade do autor da herança e harmonia familiar, né? E aí tem alguns clientes que, mas isso é contraditório, porque se eu fizer um planejamento sucessório agora, seguindo a minha vontade, o que eu gostaria que fosse feito, eu vou criar ali uma indisposição dentro da família. Essa indisposição pode acontecer, mas ela é contornável e passa, no geral. O problema é no processo de inventário, quando os herdeiros começam a entrar em atrito e acaba uma família. O processo de inventário, não raras as vezes, acaba a harmonia familiar. As famílias são dissolvidas por conta ali dessas indisposições. Então, garante, isso é um ponto muito relevante, garante harmonia dentro da família. Até porque o autor da herança impõe a sua vontade, acabou a história, é isso que eu quero,
vamos seguir se alguém não gostar, paciência. A gente prepara. Quando a gente fala de planejamento sucessório, eu vou falar dos objetivos. Um deles é evitar processo de inventário. Nem sempre a gente consegue, né, evitar um processo de inventário, mas muitas vezes é possível. E essa é a cereja do bolo, a gente sempre tenta. Mas quando não consegue, mesmo assim, evitar um processo de inventário, a gente já prepara o processo de inventário dentro da sucessão. Lançando mão de uma série de mecanismos que a gente vai conseguir deixar preparado esse inventário. Desde um seguro de vida já firmado pelo autor da herança para fazer frente às despesas. E aí, quando ele morrer, não vou conseguir evitar o processo de inventário, mas eu vou garantir, a partir de um seguro, que a família já tenha o dinheiro, o recurso para fazer frente às despesas com o inventário. Facilita muito, inclusive isso é um ponto de garantia de harmonia familiar, porque já vai estar ali, as coisas vão ser mais fáceis e a gente resolve de forma mais tranquila, passando por um testamento até chegar numa equação mais sofisticada, como o negócio jurídico processual, em que se estabelecem as regras já previamente, claro, desde que as regras passíveis de negócio jurídico processual, as regras do próprio processo de inventário, para facilitar. Regras como, por exemplo, critério e metodologia de avaliação dos bens, critério e metodologia para citação dos herdeiros, e entre outros, né? Então, a gente tem ali, como num planejamento sucessório, preparar o processo de inventário. E no final do dia, eu já estava falando, né, se possível, se isso for possível, evitar o processo de inventário. Vamos lembrar que quando uma pessoa morre, ela tem bens, obrigatoriamente tem que ser aberto o inventário, seja ele judicial ou extrajudicial. Mas tem que ter inventário se tiver bens. Quando que não precisa? Uma pessoa que morreu não tem que abrir processo de inventário? Quando não tem bens. Então, para eu evitar processo de inventário, eu tenho que zerar o patrimônio do autor da herança, de forma que, quando do seu falecimento, não haja bens ali passíveis de serem inventariados. Então, por isso, nem sempre é possível. Mas quando a gente consegue, chegamos ali à cereja do bolo. Certo? Então, esses propósitos dessa reorganização patrimonial, inclusive, eu utilizo como critério como ferramenta de prospecção de clientes. Nas minhas reuniões eu apresento sempre isso. No final do dia a gente vai falar como eu faço nas minhas reuniões, como eu faço para atender os meus clientes, para arbitrar honorários, enfim. Mas eu já estou trazendo aqui um contexto de tudo que a gente vai concluir no final. Um ponto importante que a gente não deve se furtar a propor no planejamento sucessório é quebrar os princípios limitadores, as regras de ouro do planejamento sucessório, que são os dois princípios que limitam o planejamento. Nós temos aqui dois princípios fundamentais em planejamento sucessório, que é evitar a pacta corvina e a preservação da legítima. A pacta corvina não pode ser, a gente não pode incluir dentro do planejamento um negócio jurídico prevendo a herança de uma pessoa viva, até porque não existe herança de pessoa viva. Então isso é um limitador. Dentro, e lá no nosso curso a gente fala muito sobre isso, sempre muito sobre o artigo 426 do Código Civil, sobretudo diante da reforma do Código Civil. Isso ficou muito importante. Esse é um artigo polêmico, sempre foi polêmico, né? Nós temos ali
interpretações polêmicas. Por exemplo, eu vou trazer 2 doutrinadores que participaram ali da reforma do Código Civil, que é o próprio professor Tartucci e o professor Mário Delgado. Ambos foram meus colegas. Tivemos turmas de Direito Civil lá na Faculdade Autônoma de Direito. Dividi turmas com ele, tive essa satisfação com ambos, tanto o professor Tartucci quanto o professor Mário Delgado. Trago esses 2 porque participaram da reforma do Código Civil, porque eles têm incompreensões antagônicas, completamente opostas em relação à extensão do 426 do Código Civil. Um entende que ele é muito rígido, que o professor Tartucci, que o 426 vai proibir tudo, você não consegue, não existe planejamento sucessório por força do 426, e o professor Mário Delgado já tem uma compreensão mais flexível sobre isso, e a partir da reforma no Código Civil a gente tem um meio termo para essa interpretação muito interessante que está lá no nosso curso de planejamento sucessório no módulo Reforma do Código Civil. E o segundo, evidentemente, tem muita gente que me procura querendo um planejamento sucessório, sobretudo que tem um filho ali fora do núcleo familiar e ele quer excluir esse filho que muitas vezes não tem nem contato, nunca falou, mas sabe que existe um filho fora do núcleo familiar e ele quer excluir esse filho da herança para, evidentemente, prestigiar, preservar os interesses dos seus filhos dentro desse núcleo. E a preservação da legítima tem que ser observada, né? É possível? Mas a possibilidade do planejamento ser desafiado é muito grande. Então, são as 2 regras de ouro que a gente, quando conversa com os nossos clientes, a gente tem que deixar claro a existência delas. Os instrumentos, eu vou passar aqui muito rapidamente também. Eu sempre apresento esses instrumentos para os meus clientes, porque o cliente, quando ele vem procurar assessoria em planejamento sucessório, ele vem procurar assessoria para a constituição de uma holding patrimonial. Olha, eu estou aqui eu quero uma holding. Meu vizinho fez uma holding, meu sogro tem uma holding, eu também quero uma holding. E a gente tem que mostrar para eles que holding patrimonial é uma ferramenta de planejamento sucessório, mas ela não é a única. O planejamento não se limita à holding patrimonial, muito pelo contrário, há muitas outras ferramentas que a gente utiliza e a gente vai adequar essas ferramentas a partir da composição patrimonial, da estrutura familiar e da vontade do autor da herança. A partir desses elementos, a gente lança a mão das ferramentas mais adequadas para essa família. E a gente tem muitos, né? Vou passar aqui rapidamente: testamento, doações, usufruto, escolhas de regimes de bens, alteração de regimes de bens, seguro de vida, entre outros ali. Todos essas ferramentas que estão aqui, vocês vão ter esses PPT, são ferramentas ilustrativas, exemplificativas, né? Tem outras ainda que a gente pode utilizar para um bom planejamento sucessório. Mas é importante a gente deixar claro para o cliente. E aí tem uma outra informação, vou voltar aqui, para dizer o seguinte: planejamento não se limita a holding patrimonial, mas muitos clientes vêm procurando que seja feito holding patrimonial, mas eu quase desisti já disso, porque tem gente que procura holding patrimonial. Eu vim aqui fazer uma holding, vem no escritório, senta aqui comigo e quer uma holding. Aí você vê, pela estrutura familiar, composição patrimonial, não vale a pena. Uma doação, ali fazer uma doação com uma reserva de usufruto, colocar ali umas cláusulas restritivas e um testamento no fundo ali para garantir que seja frutificativo tudo, é o suficiente e vai ser mais barato para aquela família. Mas ele não quer. Ele quer a holding porque o vizinho fez, porque o sogro fez e não tem conversa. Eu já desisti de tentar convencer o cliente. Eu tento mostrar para ele que tem uma alternativa, a holding, mas se ele insiste, eu faço. Então, isso é um ponto que eu não sei se vocês já se depararam com isso, mas acontece. Como que funciona o planejamento também é um ponto que a gente já conversou aqui, aí rapidamente.
já disse, o autor da herança, eu sempre falo isso para os meus clientes, eles podem ter uma postura passiva, esperar o Código Civil, até o livro de direito das sucessões estabelecer como que vai ser essa sucessão, ou ele pode ter uma postura ativa e organizar de conta própria como que vai acontecer isso. O legislador do Código Civil presumiu o que é melhor para aquela família. Então você pode deixar o seu cliente sujeito ao que a presunção de um legislador que nunca viu na vida aquela família, presumir o que aquele legislador entende como mais adequado para aquela família, ou o autor da herança pode falar, não, o que o legislador presumiu ser mais adequado para mim, não é mais adequado para mim. Eu sei o que é mais adequado para mim. Ele vai ter que lançar mão de um planejamento e contornar ali os efeitos do Código Civil para algo que seja mais adequado com os seus interesses. A gente tem que desmentir que planejamento sucessório é destinado exclusivamente para pessoas ricas, pessoas que têm patrimônio expressivo, e não é família ali que tem 2, 3 imóveis, um imóvel muitas vezes já é o suficiente para pensar num bom planejamento, tá? Então a gente tem que desmistificar essa ideia perante os nossos clientes. Isso já vem acontecendo. Eu já sinto esse fenômeno, as pessoas já sentam aqui comigo mais livres para compreender isso. Qual é a melhor estratégia a ser utilizada e quando? Qual é o melhor momento de se fazer o planejamento? Eu sempre falo para os meus clientes que é agora. O melhor momento é agora. A gente não sabe quando a gente sabe que a gente vai morrer. Quando não sabemos, né? Então não adianta, vou esperar ficar mais velho, mais perto do fim da vida para fazer um planejamento sucessório, porque eu posso morrer antes. A gente não sabe. E um ponto relevante para os clientes que causa uma resistência a essa ideia, que quebra a resistência a essa ideia, é que o planejamento feito hoje, ele pode ser alterado ou desfeito a qualquer tempo. Então não é porque eu elaborei uma estratégia de sucessão hoje e amanhã o cenário muda e eu quero alterar isso, que eu não posso. Posso tranquilamente, assim como é no testamento. O testamento é um negócio jurídico unilateral, e sendo um negócio jurídico unilateral, ele pode ser alterado ou até mesmo revogado a qualquer tempo unilateralmente. Então o planejamento segue a mesma ideia. Então pode ser alterado. E aí o momento é hoje. Temos que fazer hoje esse planejamento. Desmistificar a ideia de uso fraudulento. Planejamento sucessório não se destina a isso. Não se assemelha a uso fraudulento. E muito pelo contrário. O planejamento sucessório tem um propósito de realmente garantir ali maior conveniência para a família, certo? Aqui muito rapidamente vocês vão ter esse PPT, eu vou passar ali bem rápido por essas ideias. A ordem no planejamento sucessório, pensando na transferência de patrimônio ali num futuro por sucessão, o que a gente tem que estar atento? A gente tem que estar atento à ordem de vocação hereditária. Sempre o cliente senta aqui, as perguntas que eu vou fazer são sempre aquelas padrões, né? Eu vou levantar todas essas informações de forma padronizada para entender a ordem de vocação hereditária, como que está dentro daquela família, se há um cônjuge herdeiro ou não, se há a concorrência do cônjuge, se há bens particulares e comuns e como que é a concorrência dos cônjuges com os filhos, que tipo de regime, para isso eu preciso saber que tipo de regime de bens há nesse planejamento, se há um divórcio ou uma separação de fato que possa eventualmente impactar, se há testamento e a necessidade de alteração ou revogação desse testamento,
e empresa familiar. E quando a gente fala de empresa familiar, eu não estou falando de holding patrimonial, estou falando de empresa mesmo, dentro daquele núcleo familiar, que eventualmente possa impactar e a gente precisa ter atenção de um planejamento sucessório. O inventário também, aqui eu vou passar batido, vocês vão ter isso. Planejamento sucessório, a gente tem que observar, e são todos esses elementos que fazem parte da nossa conversa com os nossos clientes, sobre o que vai acontecer no inventário, qual é o procedimento do inventário, se é pelo rito do inventário, pelo rito ordinário, se é pelo rito do arrolamento, se é pelo rito do alvará judicial, se é possível fazer o inventário de forma extrajudicial, quem vai ser o inventariante, o que vai ter ali de eventual ponto de litígio. O que eu faço, eu apresento sempre a proposta de planejamento para os meus clientes. Como é que eu faço, hein, pessoal? Olha aqui, ó. Esse é um ponto interessante que eu já vou antecipar. Eu apresento para o meu... Primeiro, eu tenho uma reunião com o cliente. Eu não cobro essa primeira reunião, porque eu quero... Planejamento sucessório é uma assessoria importante para mim, para o meu escritório. Como eu já falei, é uma assessoria rentável. Não tenha dúvida de que ela é rentável, portanto, ela é bastante interessante para mim. Então eu não cobro essa primeira consulta porque eventualmente eu posso afastar algum cliente cobrando consulta. E aí nessa primeira reunião eu vou entender qual é a estrutura familiar, qual é a composição patrimonial, e aí já pela experiência a gente já sabe, esse é um caso que eu vou seguir para uma hold, eu vou propor uma doação, enfim. E aí eu vou elaborar uma proposta para o cliente. Nessa proposta eu vou trazer uma proposta de honorários para o planejamento, uma estimativa de custos para um planejamento, e eu sempre trago as hipóteses, o custo hipotético, o custo real para a hipótese de um inventário judicial e um inventário extrajudicial, para que o cliente possa comparar. E aí ele vai fazer uma comparação dos custos que ele terá no inventário judicial e no inventário extrajudicial comparativamente com o planejamento. Esse ponto, pessoal, ele fecha o contrato, tá? Quando você mostra para o cliente, olha, se você lembra lá da postura que a gente falou, se você tomar a postura inerte e deixar a transmissão dos seus bens por sucessão ao critério de um processo de inventário, o seu custo vai ser esse. Ao passo que, num planejamento, o custo é bem abaixo, bem inferior. A hora que o cliente vê isso, ele fala, bom, eu tenho que fazer. Eu não posso deixar essa carga, esse ônus nas costas dos meus filhos, porque é um valor realmente muito expressivo. Então eu tenho esse costume, apresento isso, e esse é uma estratégia. Claro que o nosso workshop, a gente vai falar antes, né? Como o cliente chegou aqui. Mas quando o cliente chega aqui, eu faço isso. Eu apresento esse tipo de proposta como forma de garantir a contratação para um bom planejamento, certo? Então a gente tem que ter em mente todos esses elementos aqui sobre o inventário, sobre o que as consequências de um processo de inventário, até o último, que é o tempo de duração de um inventário. Eu, não raras as vezes, eu costumo dizer que o inventário pode ser mais longo que a linha da vida de um ser humano. E eu provo. Eu tenho inventário aqui no meu escritório que foi aberto em 1968. Eu sou, se eu não me engano, a 6ª geração de advogado atuando nesse processo. Então ele é, de fato, mais longo que a linha da vida. Alguns, né, podem chegar a isso. Eu cito como exemplo também um inventário, antes da existência do inventário, da possibilidade do inventário extrajudicial. Eu tive aqui uma cliente que ela tinha da irmã, uma irmã faleceu, não tinha herdeiros necessários, e aí foi para os colaterais, e ela era a única irmã. E a gente tinha que fazer um inventário. O que ela deixou, essa irmã? Um fundo de investimento
na época no valor de R$ 20.000. Não havia possibilidade de fazer extrajudicial, eu tive que fazer judicial, mas era amigável. Um único herdeiro, um único ativo financeiro, um valor ali de um fundo de investimento. Na verdade, já existia inventário extrajudicial, mas ela também tinha deixado testamento. E olha só, pessoal, como é importante um planejamento sucessório. Essa senhora que faleceu, ela fez meio por conta da cabeça dela o planejamento dela. E ela pensou que seria conveniente fazer um testamento para deixar os seus bens, a integralidade dos seus bens para a irmã, já que ela não tinha outros herdeiros. Ela pensou que isso fosse garantir que os bens fossem entregues para a irmã. Só que ela não tinha filhos, não tinha descendentes, não tinha mais ascendentes vivos, não tinha cônjuge nem companheiro. E na época existia inventário extrajudicial, mas se houvesse testamento você não conseguia fazer o inventário extrajudicial, só de forma judicial. Hoje você pode pedir autorização, havendo inventário extrajudicial, para fazer pela via extra. Na época não tinha isso. Então eu fui obrigado, por conta de um fundo de investimento de R$ 20.000, abrir um inventário, abertura e cumprimento de testamento, seguido do inventário por causa de um fundo de R$ 20.000. Esse processo, até eu conseguir acesso ao dinheiro, eu levei 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses para conseguir isso. Então, você vê, se não tivesse o testamento, importância do planejamento, né? Se ela não tivesse o testamento, não tivesse feito nada, eu conseguiria fazer por inventário extrajudicial, por escritura pública, na época, e eu resolveria, ao invés de 1 ano e 8 meses, eu resolveria esse caso em 2 semanas no máximo. Então, você vê o quão extremo essas questões relacionadas a planejamento e que quando envolve inventário judicial. E esses exemplos são sempre utilizados quando eu converso com os meus clientes. Acho que é interessante vocês terem atenção a isso também. Um ponto-chave, isso é fácil de utilizar porque as pessoas também já sabem, são as recentes movimentações relacionadas à majoração de tributação. Começar pela reforma tributária, está todo mundo atento a isso. E a gente sabe, não é história, é fato. A reforma tributária trará majoração incontornavelmente no imposto sobre herança. Não tem alternativa, vai majorar. Vai majorar porque, em relação ao ITCMD, vem aí a questão da seletividade do imposto, e aí o que hoje não é obrigatório será obrigatório, né? Então, os estados que não praticam a seletividade vão ter que obrigatoriamente praticar, e aí vão ter que majorar a alíquota, vão ter que mexer na alíquota, isso vai gerar majoração. Haverá ali o compartilhamento tributário do ITCMD dos estados com a União, também vai ter que ter majoração. Há um movimento muito grande para elevar o teto, que hoje é de 8%, querem elevar para 20%, com a desculpa de que o Brasil pratica uma das menores alíquotas do imposto sobre herança no mundo. É verdade. Tem países, por exemplo, alguns distritos na Espanha que chega a 80% imposto sobre herança. Nos Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos também pode chegar próximo de 80% imposto sobre herança. Mas, evidentemente, que a carga tributária no Brasil é uma das maiores do mundo. Então, não é uma desculpa. E olha, tem outra coisa muito relevante. O teto, que hoje é de 8%, pela Constituição, ele é definido por resolução do Senado. Uma canetada do presidente do Senado eleva isso, hein? Então, a gente vai, mais cedo ou mais tarde, vai experimentar a majoração do ITCMD, então temos que ficar atento. A questão do IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas,
que vem aí, a questão do imposto de renda com reflexos no imposto de renda, a questão de ganho de capital. Não raras às vezes eu atendo clientes aqui. Aliás, boa parte dos clientes em planejamento sucessório que eu atendo, eles não vêm para eu fazer um planejamento, eles vêm para eu refazer um planejamento. E recentemente, há poucas semanas, eu atendi um cliente aqui que ele foi surpreendido. Olha o que aconteceu. O sujeito fez um planejamento, um profissional fez um planejamento para ele, muito mal feito, muito mal pensado. E aí, para mitigar, para diminuir o máximo possível do ITCMD, porque ele fez uma operação, tinha um imóvel rural ali no meio. E nesse imóvel rural ele conseguiu manobrar o valor do bem para diminuir muito o imposto de doação, o ITCMD. Um imóvel rural aqui no estado de São Paulo, tá? Conseguiu ali, diminuiu bastante realmente o ITCMD. Só que aí eles fizeram um parcelamento do solo e venderam um imóvel. E aí ele foi surpreendido com um ganho de capital. Ele conseguiu, resumindo, eles reduziram o valor do imóvel para R$500 mil e venderam o imóvel por 30 milhões. Ou seja, ele teve um ganho de capital de 29,5 milhões de reais. E sobre 29,5 ele foi surpreendido com a cobrança de 15% no ganho de capital. Foi isso que aconteceu. Ele me procurou aqui e agora? O que eu faço? Agora já foi, né? Como é que você vai resolver isso agora? Então, tem que ter muita atenção realmente a esse tipo de situação. E são elementos de manipulação, manobra para a gente prospectar clientes sem dúvida nenhuma. E aí, vamos entrar direto no que eu tenho de experiência de profissional em relação à minha advocacia. Eu dizia lá no início que eu tenho 25 anos de atuação de advocacia. Saí da faculdade direto para a advocacia, para um escritório de advocacia. E já tentei de todos os tipos de ferramentas e possibilidades de prospecção de clientes possíveis e imagináveis. Eu sou uma pessoa que não paro, não sossego. Eu sempre tentei um jeito, tentei o outro. E aí eu vou contar uma história para vocês do início da minha carreira, que é o seguinte. Talvez isso ajude muito a iluminar o caminho de vocês. Numa determinada... A minha formação profissional sempre foi no direito civil, sou professor de direito civil, professor de direito tributário também, mas desde o início professor de direito civil. É uma matéria que eu gosto muito, sobretudo família e sucessões. E aí eu tive um caso de família que me expôs, um caso que ficou conhecido, ficou famoso, e me expôs lá no início, lá por volta de 2004, 2005, me expôs muito na imprensa, esse caso. E aí eu estava sempre aparecendo no jornal, e isso fez uma movimentação na minha vida. E aí eu entendi que talvez o caminho fosse realmente eu me expor mais na imprensa. Na época tinha internet, mas não como é hoje, não existia redes sociais, não existia nada disso, né? Era imprensa impressa, rádio e televisão. E aí, portanto, eu contratei uma assessoria de imprensa para que me colocasse com frequência na imprensa. Contratei a assessoria de imprensa e eu falava muito sobre matéria relacionada à família e sucessões. E aí é um tema que é de muito interesse para a imprensa. É um tema que vem de jornal. Aí eu ia falar lá ali de contrato de namoro, de alimentos para o pet de estimação, temas polêmicos que geravam bastante divulgação na imprensa. E aí eu apareci em tudo quanto é lugar. Né? A assessoria de imprensa realmente funcionou nesse sentido. Eu estava sempre em jornal, 2, 3 vezes por semana eu dava uma entrevista para alguém ali da TV, do jornal, da rádio.
participava de programas de televisão, enfim. Eu vou convidá-los à compreensão de um resultado disso. Eu vou fazer uma pergunta. O que vocês qual é o nível de conversão que essa exposição na imprensa me trouxe de clientes? Vocês sabem quantos clientes eu ganhei me expondo na imprensa ao longo dos anos que eu fiquei me expondo na imprensa? Um ou outro. Foi muito pouco cliente trazido dessa exposição. Aí, na sequência, eu não entendia bem o porquê que isso estava acontecendo, porque eu me via sempre ali no jornal, aparecendo, estava sendo exposto, mas não via cliente. Por que isso? Aí, na sequência, eu criei um blog. Começou a época de blog. E aí eu criei um blog. O blog se chamava Direito de Família para as Famílias. Então eu trazia assuntos relacionados a direito de família e sucessões de forma bastante acessível, de forma que as pessoas pudessem, uma pessoa leiga pudesse ler e compreender o que estava escrito ali. E como era blog, as pessoas mandavam perguntas, eu respondia, e aquela publicação, aquela página era muito movimentada, e o algoritmo do Google entendia, interpretava aquilo na época como algo relevante. E eu tinha, na época, uma média de 60 mil IPs. Não era 60 mil visualizações, hein? Visualizações era muito mais. Era 60 mil IPs acessando o meu blog por mês. Ou seja, eram 60 mil pessoas acessando aquelas minhas informações por mês. Faço a mesma pergunta. Sabe quantas pessoas eu converti? Quantos clientes eu converti desses 60 mil IPs acessando o meu blog? Nenhum. Mas me dava um trabalho danado, porque as pessoas faziam perguntas, mandavam e-mail, se eu não respondia, o volume era muito grande, para muita gente eu não respondia, aí eu não respondia, me mandava e-mail, aí eu não respondia, ligava no meu escritório, querendo saber, perguntar do caso dela. E aí eu entendi o seguinte, eu vou resumir aqui a minha conclusão disso tudo. Há tanto na imprensa quanto na internet, há uma cultura, a cultura da gratuidade. Pessoa que acessa o blog, ele queria aquela resposta gratuita, não queria pagar por isso. E aí a conclusão que eu cheguei, comecei a entender que os meus clientes, planejamento sucessório, sobretudo, que a gente está discutindo, os meus clientes de planejamento sucessório não estavam ali. O cliente de planejamento sucessório, o bom cliente de planejamento sucessório, não contrata um advogado que viu na internet, que viu num blog, que leu no jornal. Não contrata. Ele não vai dar o seu patrimônio, por mais modesto que seja. Pega ali uma pessoa que tem 2, 3 imóveis, tem 4, 5, 6 milhões em imóvel, não vai entregar os seus 5 milhões de patrimônio, que por muito custo amealhou na vida, para uma pessoa que ele não conhece, que ele não tem referência, que ele só viu na internet. Ele vai entregar para quem? Para algum advogado que lhe foi indicado. E aí vem a grande conclusão que a gente chega. A assessoria de imprensa, imprensa tradicional, internet, me trouxe algum benefício? Não converteu o cliente. O único benefício que ele me trouxe foi afiançar a minha qualidade profissional e qualificar os meus honorários. Mas converter... Por quê? Porque o cliente me foi indicado por alguém, ele vai lá no Google, põe o meu nome para ver, e vê a imprensa, vê tal. Isso vai afiançar esse fato, afiançar a minha qualidade profissional, mas não me converteu ele. O que me converteu foi uma indicação. Não converte. Esse profissional, a única forma que me converteu satisfatoriamente foi indicação, pessoal. Então, todo esse trabalho que eu tive, todo esse custo
que eu tive com assessoria de imprensa, com internet, com blog, com tudo isso, não me trouxe clientes. Claro, eventualmente, divulgação em redes sociais, por exemplo, tem muita gente fazendo trabalho em rede social, eventualmente por uma questão previdenciária, não que isso não seja complexo, né? Mas pela natureza da assessoria, uma questão relacionada a consumidor funcione, mas por uma questão relacionada a um planejamento sucessório, uma advocacia dentro do direito de família, uma advocacia dentro do direito das sucessões, o cliente que me interessa não vem pela imprensa, não vem porque me viu na imprensa, não vem porque me viu no Instagram, no TikTok, no Facebook. Tá? Garanto isso para vocês. Há 25 anos eu bato cabeça nessa tentativa e não consigo. Uma questão previdenciária, uma questão consumidor talvez funcione, mas para essa não funciona. E o que funciona? O que funcionou para mim? E aí eu converso com muita gente, né? Tá aí, ó. Tá na tela de vocês aqui. O que funcionou para mim? Relações sociais. Eu mantenho sempre relações sociais, uma atividade social bastante intensa. Isso funciona para mim. E nessas relações sociais eu trato com muito advogado. Eu também tenho uma proximidade com os nossos pares, com colegas advogados. E eu conversando com eles, muitos relatam a mesma coisa, viu? Muitos relatam que o que funciona para eles realmente é indicação, é alguém que vem indicar. E aí, para isso, a solução não tem outro caminho. É você manter relações sociais. É você, primeiro, uma grande fonte de clientes do meu escritório, indiscutivelmente, são advogados. A maior parte, eu vou dizer 100% dos clientes que entram de família vêm de outros escritórios. Vem indicado por outros escritórios. Inclusive de escritórios full service, médios, importantes em São Paulo, que tem banca de direito de família dentro. Mas aí tem questões mais complexas que eles mandam para mim. 100% dos meus clientes de família vêm de outros escritórios. Boa parte dos clientes de planejamento sucessório, talvez a maioria dos clientes, vem de escritório de advocacia. Por que isso? Porque eu fiz um trabalho perante os meus pares, mostrando a minha expertise, provando a minha expertise em planejamento sucessório, provando a minha expertise em comunidades jurídicas. E como eu faço isso? E aí esse é o ponto que eu quero, um dos pontos que eu quero revelar para vocês. Como que é a minha estratégia perante essas pessoas? O que eu faço perante os advogados? Eu sempre, primeiro, dou um jeito deles saberem que eu atuo com isso. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, eu sempre dou um jeito de enfiar o assunto planejamento sucessório no meio da conversa. E o terceiro, que é sempre o mais relevante, mais importante, eu sempre trago discussões de alta indagação e de complexidade no assunto. Então, quando se discute uma questão de planejamento sucessório, eu não fico limitado a falar uma reorganização patrimonial, vamos ali, uma holding patrimonial, a integralização. Não, eu vou mais fundo. Aí eu vou falar da problemática da transferência das cotas sociais por doação aos filhos pelo valor histórico das cotas. Ou eu vou falar da problemática da integralização economizando o ITBI em relação ao objeto social daquela sociedade, o que vai gerar ali um custo tributário a longo prazo maior. Um ganho de capital mais elevado. Eu sempre vou numa questão mais complexa. Por quê?
Porque primeiro eu provo expertise, eu provo que eu sei fazer isso. Segundo, e aí para eu provar que eu sei fazer, eu de fato tenho que saber fazer, né? Não adianta eu contar história, porque aí eu estou falando com comunidade jurídica, estou falando com advogado. Não adianta eu chegar para um advogado e contar uma lorota que ele vai perceber, aí eu vou me queimar. Então eu preciso ter expertise, eu preciso conhecer a fundo como que se faz um planejamento sucessório. E aí eu trazendo esses elementos, eu mostro primeiro para ele que eu tenho essa expertise. Segundo, eu mostro para ele que o buraco é mais embaixo. E aí a pessoa, aquela ideia, não, planejamento sucessório é só fazer uma holding, é fácil. Eu sei criar uma pessoa jurídica. E aí eu começo a trazer todas essas questões de complicação que um advogado vai enfrentar, e aí o colega fala, bom, o buraco é mais embaixo, e aí eu pulo do gato. Ele tem o cliente, eu tenho expertise, e eu oportunizo sempre parceria. Na teoria de que é dividindo que se multiplica. Então, eu oportunizo isso para o colega e eu acabo ganhando a confiança e ganhando a possibilidade de fazer uma parceria com ele e nós dois ganharmos com o cliente deles. Então, boa parte dos meus clientes vem da comunidade jurídica. E onde eu me reúno com isso? Tudo que acontece, todos os eventos sociais da comunidade jurídica eu participo. Oferecendo palestra gratuita, oferecendo seminário, workshop, painel, tudo que tem essa possibilidade, não cobro nada, estou lá e estou aparecendo e estou falando sobre esse assunto. É claro, eu evito de falar sobre planejamento sucessório dentro do IBDFAN, da qual eu sou associado, ou dentro de um evento relacionado à família e sucessões. Eu vou ali num congresso de direito imobiliário, num congresso de direito previdenciário, num congresso de direito trabalhista, enfim, falar sobre esse assunto, porque eu sei que as pessoas que estão ali não dominam essa área, mas tem clientes que podem me indicar para fazer isso. Sempre participando, então, de comunidade jurídica. Também mantenho relação com comunidades diversas. Essas associações das empresas, por exemplo, a Associação dos Industriais do ABC. Estou sempre lá, mandando projeto, mandando ideias, participando de workshops, não cobro nada. E aí eles reúnem ali o pessoal deles para eu falar gratuitamente sobre um determinado assunto, normalmente planejamento sucessório. E aí não é planejamento sucessório para esse tipo de caso, faço ali um PPT muito bem apresentado, vou mostrar para eles quais os problemas de um planejamento, quais os benefícios de um planejamento, e acabo mostrando quão importante é. E com isso eu faço também uma carteira de relação social com pessoas que possam me indicar clientes. Cuidado para não desapontar clientes. Para fazer um bom planejamento sucessório, você tem que ter experiência e conhecimento. Tem que se dedicar a estudar para fazer um planejamento sucessório. Não tentem fazer um planejamento sucessório sem ter expertise nisso. Aquela ideia, né, pessoal? Quando você faz um trabalho bem feito para alguém, esse alguém vai te indicar para 5 pessoas. Quando você faz um trabalho ruim, ele vai desindicar, ele vai te contraindicar para 50 pessoas. Então, é ruim. E fora os reflexos, né? Eu falei no workshop de ontem que eu tenho mais de um caso aqui no escritório, e eu citei um desses casos, que é um caso que eu defendo um colega, um advogado,
que ele já está em fase de cumprimento de sentença. Ele vem sofrendo uma execução de 14 milhões de reais. A origem desses 14 milhões de reais é uma ação indenizatória que ele sofreu num planejamento sucessório que ele fez mal feito e gerou um prejuízo para o seu cliente. E aí, e esse advogado não tinha ali seguro de responsabilidade profissional, está sofrendo, está arcando com um cumprimento de sentença de 14 milhões de reais porque errou num planejamento sucessório. Fez ali, de fato errou, né? Eu vejo, errou grosseiramente. Foi condenado. Então não é só a problemática de cuidar para não desapontar clientes, porque você pode, com isso, perder clientes, mas também você pode ter um prejuízo bastante importante. Gera prejuízo. E o que eu faço também, e recomendo que seja feito, é o processo de massificação auditivo-visual sobre a sua expertise. Explico. Eu vou te explicar essa providência que eu tomo, citando um exemplo. Bom, primeiro, alguém já deve ter pensado, o Danilo está falando aqui para mim que rede social não converte, que falar em rede social sobre planejamento sucessório não traz cliente para ele. Mas eu estou vendo o Instagram dele aqui e ele só fala isso. É um monte de publicação, um monte de coisa só falando nisso. Alguma coisa não fechou a conta, alguma coisa está errada. Ou ele está mentindo, ou ele está me enganando, ou ele está equivocado na sua explanação. Não estou. Eu reafirmo, não converte cliente rede social. Eu ali ficar publicando sobre planejamento sucessório, eu não converto diretamente cliente com isso. Por que eu faço isso? Eu vou explicar citando um exemplo do que aconteceu aqui, que foi uma chave que eu virei e compreendi uma questão muito relevante. Eu tinha um cliente no meu escritório que não era cliente de sucessões, era um cliente de um outro assunto, que eu fiz um trabalho para ele de assessoria e também defesa num processo judicial contra um banco. E acabou o processo, esse cliente era um cliente muito próximo, ele gostava de mim, total confiança em mim, e sempre, muitas vezes passava aqui, parava para tomar um café comigo, era um cliente próximo. E um dia ele nessas passou, eu estou passando aí na frente, eu vou tomar um café com você. Vem. Aí ele veio aqui tomar um café, ele veio com o seguinte discurso: Danilo, eu precisava que você me indique, como eu confio muito em você, eu precisava que você me ajudasse na indicação de um advogado de sucessões. Eu tenho uma questão aqui em matéria de sucessões, meu sogro faleceu, e eu preciso fazer um inventário, tem umas questões meio complexas, eu preciso de um bom advogado em sucessões. Aquilo para mim foi um tapa na cara, porque era um advogado, era um cliente que confiava em mim, era um cliente próximo, e era um cliente que não sabia qual era a minha principal expertise, que era sucessões. Eu falei, mas como é que a pessoa vem aqui no meu escritório, confia em mim e não sabe que eu sou advogado, que a minha principal expertise é sucessões? Como que é isso? Bom, a culpa não era dele, evidentemente, a culpa totalmente minha. Eu não soube explicar para o meu cliente, eu não soube contar para o meu cliente que essa era a minha principal expertise. Então a falha foi totalmente minha. Por isso, hoje, eu fico publicando isso. Tem outra. O cliente, ele pode ver um cliente de outro assunto, pode ver uma publicação sua numa rede social falando sobre um determinado tema.
planejamento sucessório. Ele viu ali um post seu falando sobre planejamento sucessório. Dali 2 semanas, e aquilo ali ele não parou para pensar, não se preocupou com aquilo, enfim. Dali 2 semanas, um amigo dele, estão lá jogando tênis, o amigo dele, pô, eu tô precisando de um advogado para fazer um planejamento sucessório, você tem alguém para me indicar? A possibilidade dele esquecer de você é enorme, é muito grande. As pessoas esquecem. Então aí entra essa questão da massificação auditivo-visual. Por isso que está ali. É preciso que as pessoas que estejam ao nosso redor, que nos circulem, e todo esse ativo, porque tudo isso que eu estou propondo, que eu faço, eu não estou propondo que vocês façam o mesmo, estou dizendo que eu faço e funciona comigo, tá? Todas essas promoção de relações sociais é um ativo que eu tenho, extremamente valioso e que me custou muito caro conseguir. E eu tenho que manter esse ativo. Eu não posso... Ele depende de manutenção constante, todo esse ativo. Então eu mantenho esse processo de massificação auditivo-visual usando as ferramentas que a gente tem disponível. Newsletter, sempre mandando para os clientes newsletter falando sobre esse assunto. Para quê? Converte? Não converte. Mas ele não esquece, o que converte foi outra coisa. O que me trouxe essa pessoa aqui? Isso me converteu. Uma relação social, uma indicação. Está ali num nicho de alguma coisa que eu venho atuando ou outra. Ele não converte, mas ele relembra constantemente newsletter, e-mail, rede social, site, relembra constantemente o meu cliente que eu faço e que eu tenho expertise nessa atuação. Aí sim a coisa começa a funcionar. E aí eu fecho a minha estratégia de prospecção de clientes. Clientes provenientes de relações sociais diversas, clientes provenientes de escritórios de advocacia, de colegas que me trazem clientes. Lembrando que para isso eu preciso provar expertise, e de fato eu tenho que ter expertise nisso, então eu tenho que ter conhecimento em planejamento sucessório aprofundado e a manutenção desse ativo através de um processo de massificação auditivo e visual. Então, prospecção de clientes é assim que eu faço. Outra sacada, e aí são as secundárias, parceria, sempre disposto a abrir parceria e com parceria dividir receita com colegas, e assim, dividindo que se multiplique, assim eu aumento cada vez mais, o colega ele se sente confortável em me trazer um caso de planejamento sucessório, porque ele sabe que eu vou fazer bem feito, não vou desapontar o cliente dele e sabe que ele vai ganhar o dele também com isso. Então, a parceria como aspecto secundário disso tudo que eu criei funciona e vai muito bem. Próximo tema, arbitramento de honorários. A gente não pode deixar, faz parte do nosso workshop, falar sobre o arbitramento de honorários. Como que eu faço o arbitramento de honorários? Primeiro eu já falei ali que eu faço uma comparação, né, entre planejamento sucessório e a sucessão, por inventário judicial e inventário extrajudicial. Claro que lá, quando eu faço essa comparação, por exemplo, eu vou trazer os honorários descritos na tabela da OAB. O que a tabela da OAB fala? Eu vou pôr ali. Evidentemente que eu não sigo, é um parâmetro, a tabela da OAB, mas nem sempre eu sigo a tabela da OAB. Por exemplo, se eu tenho ali uma sucessão de um patrimônio de 100 milhões de reais, eu não vou cobrar
no inventário extrajudicial, eu não vou cobrar 6% disso. Eu não vou cobrar 6 milhões de reais para fazer um inventário extrajudicial, eu vou cobrar muito menos. E aí eu não estou seguindo a tabela da OAB ali por conta do valor. Seria até enriquecimento ilícito da minha parte cobrar isso. Mas quando eu faço a comparação, eu sigo. Se é 100 milhões, eu vou descrever. Tabela da OAB cita 6%, portanto, 6 milhões de reais. Então já ali eu já mostro como que é o valor comparativo de honorários. E como que eu arbitro honorários a partir para o planejamento sucessório? Eu sempre vou levar em consideração 3 critérios. Primeiro critério mais relevante é o valor econômico envolvido. Qual que é o valor dos bens? O que eu faço? Nessa primeira reunião, eu vou pedir a relação de bens imóveis desse cliente juntamente com o número de contribuinte, porque aí eu tenho o valor venal de referência dos imóveis. Quando é imóvel, né? Quando é carro, eu preciso da tabela FIP, quando é ativo financeiro, dos valores, enfim, e assim vai. Mas normalmente os bens mais relevantes são imóveis, são os bens imóveis. E aí, com o valor venal de referência, eu já tenho condições de calcular o imposto no caso de inventário, os emolumentos do cartório no caso de inventário extrajudicial, as custas judiciais no caso de inventário judicial, e eu já tenho um parâmetro do patrimônio envolvido para o planejamento sucessório. O custo nos registros nas matrículas dos imóveis, tudo isso. E aí a gente vai, a partir dali, desse valor que eu vou levantar do patrimônio, vai ser o primeiro passo para o arbitramento de honorários. Eu começo, e aí eu vou revelar algo que é uma prática minha. O valor dos meus honorários para planejamento sucessório partem de 10 mil reais. Em que hipótese é 10 mil reais? Aí vem o segundo critério, valor econômico envolvido, o segundo critério, complexidade do planejamento. É claro, se eu vou fazer um planejamento que envolve ali uma escritura de doação, e as escrituras públicas eu faço no cartório que eu trabalho, que já é um cartório que eu tenho relacionamento, que já é um cartório que eu tenho todas as facilidades para lidar com eles, que eu já converso direto com o oficial titular do cartório, não vou conversar com o substituto. Já é um cartório que eu já sei como eles funcionam, já é um cartório que eu já sei como que é o padrão de escritura deles. Tudo fica muito mais fácil. E aí o trabalho é basicamente. E aí tem um outro ponto também relevante para o arbitramento de honorários, que é o seguinte: o planejamento eu faço em 2 fases. A primeira fase de planejamento, a segunda fase de execução. E aí, se o planejamento é um planejamento mais simplificado, eu não preciso queimar muito neurônio para saber que vou fazer aqui uma doação. Eu vou colocar uma cláusula padrão, restritiva, eu vou colocar uma retenção de usufruto. Eu já sei mais ou menos, né, pela experiência. Então o trabalho é menor. A execução também é mais fácil por conta da relação com o cartório, por conta de tudo isso. Então eu me dou ao luxo de cobrar menos, mas sempre a partir de 10 mil reais. Agora, se nós estamos falando de um planejamento mais sofisticado, que envolve a constituição de uma holding, integralização de patrimônio, acordos de cotistas, alterações contratuais futuras, tudo isso já faz parte do planejamento e da execução, aí o valor começa a aumentar. Terceiro critério, quem é meu parceiro? Se eu tenho uma parceria nesse negócio, eu vou ter que dividir honorários com outra pessoa, e se eu tenho parceria na elaboração do planejamento. Se nós estamos falando ali de um planejamento mais complexo, que vai envolver ali uma questão tributária mais sofisticada, que vai envolver uma questão societária mais sofisticada, e eu chamo os meus parceiros para atuarem comigo, colegas que atuam em planejamento sucessório nessas áreas comigo, eu vou ter um outro potencial de honorários. E em terceiro lugar, a estimativa de hora gasta com esse planejamento. Então, valor econômico envolvido,
complexidade e o custo envolvendo ali parcerias e aquilo que cerca esse planejamento. E a partir desse momento eu vou arbitrar honorários. Tudo isso pautado também no valor que seria, claro, eu não posso pensar em cobrar mais num planejamento sucessório do que seria o custo de um processo de inventário, porque aí eu inviabilizo, né? Lembra, inventário, o planejamento ele precisa necessariamente alcançar os 4 principais objetivos do planejamento. Ah, alcançar a vontade do autor da herança, proteção de patrimônio, eventualmente evitar o processo de inventário e mitigação de custo. Mitigação de custos relacionados diante de um processo de inventário. Se o planejamento for mais caro que um inventário, eu não alcanço esse objetivo, inviabilizo o planejamento, tá? Então, são esses os critérios que eu lanço mão desse arbitramento de honorários. Sempre faço uma proposta por escrito, muito bem feita, muito bem apresentada, em nome da família, mostrando ali toda a evolução financeira, o custo comparativo entre todos essas hipóteses, inventário judicial, inventário extrajudicial, planejamento sucessório. Se o planejamento compõe mais de uma possibilidade, uma holding acumulada com doação, acumulada com testamento, plano A, o plano B, só uma doação e um testamento, enfim. Eu vou apresentar essas hipóteses, essas propostas para serem discutidas depois com o cliente, e aí eu vou executar só uma delas, né? Mas eu vou arbitrar segundo isso. Apresento muito bem feitinho uma proposta, chamo o cliente para uma reunião, para tirar todas as dúvidas, e é isso. É dessa forma que eu faço o meu arbitramento de honorários. Claro que arbitramento de honorários é subjetivo, cada advogado vai julgar aquilo que vale a sua hora dedicada, o seu tempo, a sua expertise, mas não se deve-se tomar muito cuidado em não aviltar o valor, sobretudo, pessoal, porque tem reflexos, né? Como eu falei, a título de exemplo, eu trouxe aí um caso de um cliente, que é um advogado, que está sofrendo uma execução de 14 milhões de reais porque errou. Então, não dá para arbitrar um valor. É uma responsabilidade muito grande que a gente tem quando a gente faz um planejamento. Então, não dá para aviltar um valor. Preferível não fazer, perder o cliente, deixar outro fazer e errar, do que a gente diminuir o valor para cobrar, para fazer um trabalho para um cliente e correr o risco. Mesmo que seja bem feito, a gente corre risco, né? Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Ah, bom, os exemplos de atividades que eu tenho para promover o meu trabalho são os workshops que eu promovo regularmente, uma vez por ano. A gente sempre faz workshops para as pessoas, às vezes workshops promovidos por associações e outras empresas. Claro, não vou numa associação, não vou no IBDFAN, mas eu vou em outras falar sobre isso. Por que eu não vou no IBDFAN? Porque tem outros advogados de famílias e sucessões que fazem isso muito bem também. Eu não vou ali. A concorrência é mais fácil a gente ir para outros lugares. Então, sempre promovendo workshops, mantenho as minhas redes sociais ativas com informações relevantes, né, sempre para não deixar meu cliente esquecer de mim. Qualquer conversa que eu fale, conversa no bar com os meus amigos,
Sempre que há a chance, eu enfio o assunto no meio da conversa. Participar de todo tipo de comunidade, advogados são as principais fontes de indicação de clientes, comunidade acadêmica, mas com cautela. Isso eu falo por experiência própria, eu sou professor. A graduação vai fazer. Foi a última turma de graduação que eu tive foi 2020, final de 2023. A pós-graduação continuo dando aula porque eu resolvi me dedicar mais aos meus cursos. Mas dentro da academia, em graduação, pós-graduação, é uma fonte de clientes, mas com muita cautela, porque lá existe um problema chamado vaidade. E aí, se alguém se sentir ali envaidecido em relação a uma postura sua, ele pode te queimar e aí você pode dar um tiro no pé. Então, com muita cautela. Participar de eventos e promover palestras gratuitas em todos esses eventos e lugares que eu vou, a gente sempre faz isso. Com isso, a gente tem, então, as formas que eu utilizo de prospecção de clientes. Certo, pessoal? Eu acho que é isso. Eu acho que a missão era essa, trazer a minha experiência profissional, o que deu certo para mim, o que deu errado para mim em relação à prospecção de clientes. E eu acho que é isso. Queria agora oportunizar se há alguém que queira se manifestar, fazer algum tipo de pergunta, compartilhar alguma experiência, contradizer alguma coisa que eu disse também, fique à vontade. Enfim, se alguém quiser participar, está aberto aí para todos agora. E lembrando, mais uma vez, que eu deixei no chat um link e a Carol vai mandar para todos. Eu deixei no site um link do nosso curso de direito de planejamento sucessório, que vai ser o curso mais completo. Olha só, pessoal, podem comparar, tá? Vai ser o curso mais completo de planejamento sucessório disponível no mercado atualmente. É um curso que foi feito com muito carinho, com muita dedicação, voltado especificamente para a prática em planejamento sucessório, trazendo todos os elementos que cercam o planejamento sucessório. Eu passo do direito das sucessões, entro na questão de inventário judicial e extrajudicial, sempre com foco no planejamento, porque nas partilhas de bens a gente faz planejamento dentro do próprio processo de inventário. Passo para as questões do próprio planejamento, as ferramentas disponíveis, a forma de manipulação das ferramentas disponíveis, as consequências, as questões tributárias, entro nas questões judiciais passíveis de desafiarem um planejamento sucessório. Não é raro isso acontecer, um herdeiro se sentir preterido, prejudicado e judicializar, desafiando o planejamento que foi feito. E a gente precisa prever essas hipóteses e saber como preveni-las e, se não for possível, como trabalhar com essas hipóteses, passando ali para a reforma do Código Civil aplicado ao planejamento sucessório e reforma tributária aplicado ao planejamento sucessório. Então é um curso mais completo em matéria de planejamento. E o primeiro módulo já vai estar disponível, se eu não me engano, dia 23. Dia 23/9 vai estar disponível o primeiro módulo desse curso. Então o link tá no chat e a Carol também vai mandar o programa em PDF por WhatsApp para todos vocês. E é isso. Tem alguém mais alguém gostaria de se manifestar, pronunciar? Eu espero que tenha sido frutificativa essa manhã para vocês, tenha trazido algum algum benefício.
Muito bem, tá bom, pessoal. Então é isso. Estão lembrando mais uma vez do nosso curso e lembrando mais uma vez que eu vou também, uma informação importante, o nosso workshop de hoje foi gravado e ele estará disponível, será disponibilizado a versão gravada para todos vocês também na sequência. Tá bom? Mais uma vez agradeço a todos, desejo a todos uma excelente manhã, um excelente final de semana, bons negócios para vocês e estou à disposição para quem precisar, para quem quiser, sempre estarei à disposição de vocês. Obrigado, pessoal. Uma excelente manhã.